A semana que está terminando na área econômica, a semana com o Réveillon, com a virada do calendário, os fogos e tudo mais, bem no meio, na noite de terça para quarta-feira, só teve eventos de relevância no final, depois que o ano começou, na quinta e na sexta-feira, primeiro com a divulgação pelo Ministério do Desenvolvimento do resultado da balança comercial brasileira, exportações menos importações, no ano de 2013, com o fechamento do mês de dezembro. Foi surpreendente, os analistas esperavam um superávit, um saldo positivo, pouquinho acima de $1 bilhão, 1,1, 1,2, e veio 2,56, 2,6 bilhões, mais uma vez, por conta de plataformas de petróleo exportadas, entre aspas. Essas plataformas são exportadas e depois alugadas pela Petrobras e pelas outras operadoras das áreas de petróleo, ficam por aqui mesmo. Aliás, a área de petróleo bagunçou a balança comercial no ano inteiro, porque importações de petróleo de 2012 só foram computadas em 2013. De toda maneira, um resultado melhor do que esperado, mas bem fraco, o menor saldo desde o ano 2000, mas com perspectiva de alguma melhora em 2014, menos confusão na área do petróleo e talvez uma ajuda da economia internacional e da moeda brasileira em relação ao dólar, com uma desvalorização um pouco mais forte. Previsão do mercado é de um superávit comercial de 8 bilhões de dólares, podendo chegar até uns 10 ou 12. Também, na semana que está terminando, houve a entrevista do ministro Guido Mantega, da Fazenda, na sexta-feira, em que ele antecipou o resultado do superávit primário das contas públicas. A diferença entre a arrecadação de impostos e outras receitas obtidas pelo governo de Brasília, o chamado governo central, versus as despesas. E o superávit atingiu a meta prevista pelo governo central e possivelmente vai até superar um pouco, foi o que o ministro antecipou, ainda em números gerais, teria chegado a cerca de 75 bilhões de reais no ano 2013, algo como 1,7, de 1,5% a 1,7% do PIB, o que faz com que se espere um superávit consolidado de todo o setor público quando saírem os resultados dos estados e municípios na última semana de janeiro, algo perto de 2% do PIB, até um número bacana. O problema é que esse número é de má qualidade, porque a gente sabe que metade dele veio de receitas extraordinárias, temporárias ou únicas. Temporárias como os parcelamentos do Refis, que só em novembro agregaram aos cofres públicos 20 bilhões de reais, e únicas como os bônus de assinaturas de leilões de concessão de infraestrutura, como o caso do campo petrolífero de Libra, em que o governo abocanhou 15 bilhões de reais somente com esse leilão. De toda maneira, o governo, ao antecipar o anúncio do superávit em cerca de um mês, dá um sinal de que está preocupado com a percepção de mercado sobre as contas públicas e também com as avaliações das agências de classificação de risco, que, segundo analistas, ameaçam, exatamente por causa da fragilidade dessas contas públicas, rebaixar a nota da dívida brasileira, que no momento é grau de investimento.